aí pessoal, tudo bom? Matheus aqui da Rendulus Consultoria mais uma vez com vocês. Hoje no nosso quarto episódio do Jornada Lean, a gente vai falar de algumas metodologias e ferramentas muito poderosas aí no Lean que você pode aplicar na sua empresa, na sua vida pessoal. E esse conteúdo que a gente está passando para vocês, provavelmente vocês só iriam encontrar em cursos pagos. Então, se puder, já deixa seu joinha, se inscreve no canal para conteúdos de qualidade e gratuitos que vocês vão ficar bem satisfeitos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da ferramenta que chama PDCA. PDCA, por que desse nome? É porque é a abreviação para Plan, Do, Check e Act. Ela é uma metodologia, na verdade, de melhoria contínua, que envolve o primeiro passo, que é o passo de planejamento, que é o Plan. Então é você identificar o problema e descobrir por que ele começa, por onde ele começa e por quê. Existe uma ferramenta que nos auxilia, que é o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês como que faz ele passo a passo, um exemplo prático. Identificando o seu problema, você pode planejar as melhorias e criar o plano de ação. O Do está justamente atrelado nessa parte, é envolver as pessoas e executar o seu plano de ação. Depois, você tem o Check, que é analisar se tudo foi executado como planejado e se o resultado ocorreu como esperado. Depois, no quarto, na parte do Act, a gente vai realmente verificar se deu certo. Se deu certo, vamos padronizar o processo. Porque um processo que não é padronizado, como que a gente vai falar que é um processo robusto e livre de falhas? A gente consegue identificar os gargalos e os defeitos do nosso processo a partir do momento que ele tem um certo padrão de se resolver. Problema resolvido? Legal. Não deu certo? Vamos ver o que pode ter acontecido e gira a roda do PDCA novamente. Identifica o problema, envolva as pessoas, execute o plano, faz a checagem e assim por diante. Por isso que é considerado uma ferramenta de melhoria contínua. Então vamos lá. Esse é o famoso diagrama de Ishikawa. Ele é uma ferramenta muito poderosa que vai nos ajudar a ter um direcionamento de onde está vindo o nosso defeito, que é aquele nosso também chamado de efeito aqui no diagrama de espinha de peixe. Então, como ele é realizado? Aqui no efeito é onde está o nosso problema realmente. E temos o 6M que a gente chama, que é método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina. Eu vou mostrar direto num exemplo, porque vai ficar muito mais claro de vocês visualizarem. Então imagina um destilador que não está funcionando corretamente. Eu tenho lá, dentro do ambiente fabril, um destilador para fazer a separação de dois líquidos e ele não está funcionando da maneira com que devia. E como que a gente fala, nossa, mas e agora? Eu sei que lá no final a conversão não está correta, mas da onde eu vou partir para identificar esse problema que está acontecendo? O diagrama de Ishikawa está aqui para isso. Então, vamos lá. Começando seria o método. O método de extração está adequado? Para esse tipo de líquido, a destilação é o melhor meio de separar ele? Sim? Então, tudo bem. Mão de obra. A mão de obra é especializada? Os operadores que estão lá na mão na massa, no destilador, eles são treinados e capacitados para isso? Sim. Então, vamos seguir. Material. Opa, o material ele é adequado? Eu tenho tudo que precisa ser fornecido, é um material específico para destilação? Sim? Então, vamos seguir. Medida. Os instrumentos de medição estão ok? Então vamos lá. Eu estou falando que a conversão não está correta. Mas será que realmente a conversão não está correta? Ou eu estou fazendo um cálculo errado? Tem algum medidor de temperatura lá dentro do destilador que não está funcionando? Não? Está tudo certo? Beleza, a gente dá seguimento e vamos para o meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, uma coisa que poderia ser como causa é dias frios e dias quentes. Eu estou adequando meu processo para um dia que está mais frio, um dia que está mais quente, porque isso vai interferir lá no final da destilação. Tô fazendo já isso? Então, vamos ver se está um problema na máquina. Então, eu vou olhar se no destilador está tendo um problema nos pratos de destilação. E pronto. Quando eu vou verificar isso, eu vejo que os pratos estão entupidos. Poderia até causar uma explosão do meu destilador, por isso que ele não está funcionando corretamente. Então, a partir do momento que a gente estrutura o diagrama de Ishikawa e vai pesquisar nesses 6 M's se realmente existe uma falha ou não no nosso processo, ele é muito efetivo
e nos ajuda a fazer essa identificação. Entrando um pouquinho na metodologia do 5S, ela é baseada nos 5 sensos japoneses, que é o de utilização, ordem, limpeza, padronização e disciplina. Aqui eu vou dar um apanhado geral para vocês, depois vou discorrer um por um para ver como você pode aplicar isso no seu dia a dia. Então, no senso de utilização, você tem que separar o que é necessário do que é desnecessário, a fim de eliminar o que for inútil. Então é literalmente fazer uma separação física do que é útil e inútil para você no seu trabalho ou na sua vida. Ordem. A gente tem que colocar em ordem o espaço de trabalho de uma maneira eficaz. Eu não posso ter um equipamento que eu uso todo dia escondido lá na última gaveta do armário do escritório e demora um ano para achar, não lembra onde está, cada dia está num lugar. Então precisa ter uma ordem. Limpeza. O ambiente de trabalho precisa estar limpo. A mesa, o computador, onde você quer que esteja trabalhando, numa indústria. Isso é muito importante. Até para um conforto físico e emocional também. Padronização. Como eu já comentei antes, na etapa do PDCA, a gente não consegue identificar um erro, um defeito e corrigir ele de maneira efetiva se a gente não tiver uma tarefa padronizada. Além do que, reduz também o nosso tempo de atividades e mantém a qualidade do processo. E, por último, a disciplina, que é o pilar de sustentação do 5S, que é sempre ter uma revisão do processo e ver se está tudo funcionando corretamente. Vamos lá. Senso SEI, senso de utilização. Vamos fazer então a separação física realmente do que é necessário e desnecessário. Alguns questionamentos nos ajudam a fazer isso. Você vai pensar, isso daqui eu utilizei nos últimos 12 meses? Se não utilizei, por que eu ainda mantenho isso? Às vezes a gente tem aquele saudosismo, aquela coisa de achar que a gente vai precisar. Mas, se você não utilizou nos últimos 12 meses, é muito improvável que você venha a utilizar isso. A não ser que, para a próxima pergunta, é necessário para uma auditoria? Eu tenho nota fiscal, tenho produtos que, comprovante de pagamento de impostos, coisas que vão ser necessárias numa possível auditoria que eu preciso manter. Aí é bom ver com a contabilidade qual que é o prazo contábil para você manter esses documentos. Geralmente é de 3 a 5 anos, dependendo do seu negócio. Aí já é melhor você falar direto com o seu contador. É viável a digitalização? Então, por exemplo, muitas vezes nós temos equipamentos ou papelada desnecessária em espaços físicos. Será que a gente consegue digitalizar isso e jogar fora aquilo que está de maneira física, impressa, ocupando espaço? E eliminar o que é desnecessário. Depois de fazer essa separação, elimina o que é desnecessário e, se possível, reciclar, fazer o descarte adequado. Se for material eletrônico, você vai jogar no lixo eletroeletrônico e assim por diante. Tem o Seiton, que é o senso de ordem. Aqui tem uma dinâmica muito interessante que eu já apliquei numa empresa e funciona muito bem. A gente vai utilizar adesivos coloridos para fazer a separação do que é utilizado diariamente. Então você compra essa cartelinha na Calunga, qualquer loja assim de material para escritório, e tem essas cartelas que já são vendidas com as cores verde, amarelo, vermelho, preto e azul. Verde você vai colar em tudo que é utilizado diariamente. Amarelo você vai colar naqueles objetos ou no que você utiliza semanalmente. O vermelho que você utiliza mensalmente. O preto que está próximo da validade, que tem menos de 6 meses para vencer. E o azul com a validade maior do que 6 meses. Então essa é a maneira que você vai ordenar suas peças. Depois de fazer essa ordem, você vai conseguir colocar e enxergar qual a melhor disposição dos materiais que você utiliza com mais frequência e assim por diante. E também aquilo que está próximo da validade, você utilizar para não perder, ou então verificar o que já está vencido para fazer o descarte adequado também. Próximo senso é o senso de limpeza. A gente já vai ter separado o que é útil e o que é inútil, e descartado o que é inútil. A gente vai ter colocado por ordem de frequência quais são os objetos que a gente utiliza. Então vamos fazer a limpeza do nosso espaço físico. Atrelado à ordem e à utilização, vamos fazer a limpeza de gavetas e armários, que além de organizá-los é muito importante você limpar. Fazer a limpeza da mesa e do desktop. É mais do que dito pelos especialistas e psicólogos que quando a gente trabalha num ambiente organizado, para a nossa saúde física, psíquica e emocional, a gente trabalha muito melhor num ambiente organizado e limpo. E o desktop também no computador. Quanto tempo você demora para achar um arquivo dentro do seu computador?
quanta coisa inútil que você tem, que eu tenho, que todos nós temos. Vamos fazer uma limpeza periódica. Computadores, e-mails, isso que eu já comentei. Isso vai gerar um maior conforto no momento do trabalho, maior estímulo para os funcionários e agilidade nas suas entregas. Você também vai conseguir fazer algo de maneira mais rápida. Se você souber onde está quando você precisar, isso vai ter uma efetividade, um benefício muito grande no seu trabalho. Tem também o Seiketsu, que é o objetivo de padronização. Para padronização, a gente pode utilizar diagramas e os procedimentos operacional padrão. E como a gente pode fazer isso? Atrelado à ordem e à utilização, a gente pode fazer um mapeamento dos processos. Um exemplo, que é um software da Microsoft, chama Visio. E ele é gratuito, super simples de mexer. Tem vários vídeos no YouTube explicando. Se um dia vocês tiverem interesse, eu mostro para vocês. É uma ferramenta para criar esses fluxogramas que fica de uma maneira muito legal, muito profissional e muito útil também. Criar procedimentos, porque dessa maneira você consegue identificar os gargalos. Então, se você tem alguma coisa que é padronizada, você consegue ver em qual etapa está demorando mais e qual etapa está gerando um problema. E assim, já corrigiu de muito mais facilmente. Também vai ter uma melhoria dos processos de forma clara e objetiva. Outra coisa muito interessante também é que na criação de procedimentos operacional padrão, se você tiver funcionários, a partir do momento que você muda o seu quadro de funcionários, você já tem também ali um material que serve de treinamento para novas pessoas. E por fim, o Shitsuki, que é a disciplina, que aí você vai controlar através, é uma melhoria contínua, que você vai separar um dia do mês para poder revisar suas metas, ver se está funcionando tudo corretamente. Porque essas metodologias de melhoria contínua a gente não utiliza uma vez e esquece. É justamente esse intuito de estar sempre melhorando. Uma etapa de cada vez, um passo pequeno, a gente vai causar uma grande mudança. Se possível, cria métricas. Então, por exemplo, eu estou padronizando um processo, mas como que eu vou saber se esse processo está bom? Eu entreguei ele em quantas horas? Essa quantidade de horas que eu levei para fazer uma determinada atividade pode ser uma métrica que vai me auxiliar a ver se eu estou indo bem ou mal no meu negócio. Ter uma autodisciplina e também causar a disciplina da equipe, liderando pelo exemplo. Porque a gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar nós mesmos e assim fazer com que as outras pessoas mudem através do nosso exemplo. Essa é a maneira mais eficaz. E automação de processo. Será que eu consigo fazer uma planilha que pode me auxiliar, contratar uma empresa especializada, ou até mesmo nós da Renve, da consultoria, trabalhamos com essa parte de automação de processos através de planilhas do Excel e VBA. Então, caso você tenha algum interesse, nos mande um e-mail ou nos procure nas redes sociais. Valeu!